Geral. Então, como é que nós vamos proceder? Alguns alunos, alguns grupos, né, já tinham enviado para mim na semana passada, tá? Então, eu vou fazer o possível para colocar esses na frente, e aí a gente vai se organizando, porque vai dar tempo para todo mundo. E eu falei para a Paloma hoje, vocês sabem que nas próximas semanas eu estarei tirando dúvidas, né, de quem vai fazer segunda chamada, aulas que a gente chama de nivelamento, que aí a gente vai dando orientação para aluno que não fez prova, essas coisas. Então, eu sei que talvez nem todos estejam na aula, mas se porventura algum grupo não apresentar hoje, não tem problema nenhum, gente. É claro que a gente quer que a turma inteira assista, mas se não pode, apresenta semana que vem. Tem prazo, professora? Tem prazo, mas eu desde o início falei para vocês que seria flexível com vocês. Claro que, né, também não precisava deixar para o final do gargalo, deixar para em cima da hora. Eu andei conversando com alguns alunos dessa turma, com dois alunos, na verdade, sobre essa mania que muitas das vezes a gente tem, a gente que eu digo assim, o brasileiro, de deixar para cima da hora, né? Então, fica aí uma dica para o quarto período. Claro que eu sei que vocês vão dizer, professora, se fosse presencial, a gente não deixaria para cima da hora. Será que não? Ou será que teria que marcar aquelas meia hora antes da aula na biblioteca para todo mundo se reunir e dar um jeito? Então, fica uma dica aqui construtiva, tá? Quero deixar bem claro. É uma dica construtiva para uma turma competente que está indo para o quarto período de pedagogia, para que a gente comece a dinamizar o tempo. Mas eu não tenho tempo. Gente, se a gente parar para pensar nisso, ninguém tem tempo, né? Ainda mais com a pandemia que a nossa vida ficou virada. Eu tenho um conhecido que diz que é virada no samurai, né? E é por aí mesmo. Então, eu deixo aqui para vocês essa dica construtiva de que a gente repense isso para o quarto período, quando a gente deixa e vai empurrando. Claro que eu sei que tem um grupo que demorou porque tentou juntar o vídeo, aí não conseguiu, aí deu problema, mas também teve a proposta do plano de aula, né? Então, assim, a flexibilidade aflorou neste trabalho, exatamente por causa disso. Mas não esqueçam da orientação aqui da professora, tá? Até porque, eu sou muito sincera, se fosse uma apresentação presencial, eu seria um pouco mais rigorosa, porque nós não estaríamos passando por tudo isso. Mas levando em conta todo esse processo, vamos que vamos. Vocês vão me ajudar, porque eu estava organizando tudo lindo numa pasta no computador. Mas, de repente, meu WhatsApp explodiu de mensagens e eu estou com trabalhos em todos os lugares agora. Eu não dei conta de colocar todos nessa pasta. Talvez seja interessante eu nem mexer na pasta. De repente, eu entro já no nome do aluno no meu WhatsApp e já abro o arquivo direto. Se eu não conseguir, eu vou na pasta. Porque aí eu não fico saindo da área de trabalho do computador para a pasta do WhatsApp. Aí pode ficar um pouco confuso, né? Mas vai dar tudo certo. Vocês vão, mais uma vez, trazer com muita competência o que vocês já vêm fazendo há algum tempo, desde que eu conheci vocês. E quero dizer que vocês estão muito, muito bem, assim, apresentados, estão todos elegantes aí, eu estou vendo daqui. Tem gente que passou batom, tem gente que está combinando roupa com batom. Eu daqui eu vejo tudo, sabe disso, né? Então, mas vamos lá então. Antes de eu começar a sugerir os grupos que vão iniciar a apresentação, alguém quer fazer alguma pergunta que não tenha a ver com a apresentação dos trabalhos? Eu quem? Edneia, boa noite. Oi, Edneia, boa noite. Pode falar, meu anjo. Não, eu queria... Eu já enviei pelo teu WhatsApp, para o seu, o meu trabalho. Para colocar lá pelo AVA ou não? Você está falando do seu... Estou falando do poliminó. Do poliminó. Eu já mandei pelo seu Zap. Se depois... O AVA não. É o AVA.
o fórum, se eu não estou enganada, eu não coloquei assim limite de data. Então, se você depois tiver durante a semana uma oportunidade de colocar, eu agradeço, porque fica mais organizado para mim, entendeu? Tá ok. Mas se não tiver, já tá aqui, tudo bem. Você não vai perder ponto por causa disso, tá? Tá, obrigada, Adriana. Nada, meu anjo. Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês querem falar antes da apresentação? Oi. A Daniele Soares aqui. Oi, Dani. O que eu queria perguntar é justamente... Perguntar não, acho que mencionar justamente sobre a foto do Poliminó no fórum. Eu postei hoje, mas eu acho que não apareceu a foto, não. Não sei, eu não sei se eu não manjo muito bem de tecnologia ou se não foi, de fato. Não sei se aparece para a senhora, não sei. É porque eu estou finalizando os trabalhos, igual a avaliação, gente. Porque o que acontece? Trabalhar matemática é uma das minhas paixões. Mas eu afirmo para vocês que como a gente tem essas propostas de construção de conhecimento, de plano de aula, de constrói daqui, é geoplano de lá, isso tudo aí é porque vocês têm a visão entre vocês, lá no grupo de vocês. Mas como eu dou essa abertura e flexibilidade à turma, e vira e mexe, surgem as dúvidas no privado e eu não me incomodo de responder, as coisas vão demorando um pouquinho mais, né? E aí eu também tenho uma prova discursiva e eu não gosto de corrigir por corrigir. Então eu fiz questão de ler algumas questões naquela última questão, como é que vocês colocaram com as palavras de vocês. Depois eu revi mais umas 3 notas lá na avaliação, porque eu sou muito justa. Eu gosto de fazer todo um panorama, desde o que foi trabalhado até a revisão, entenderam? Então, assim, tudo isso requer tempo. Por isso que ontem a Mariana entrou em contato comigo e eu falei, Mariana, já está corrigido, mas eu não acabei de colocar no AVA. Mas eu acho que hoje ninguém mais está sem nota. Se eu não estou enganada, não faltou de ninguém da turma a nota da prova da P2. E aí, gente, como eu estou nos trabalhos ainda, por isso não está no TOTVS. Eu estou seguindo o calendário que a coordenação passou, então está tudo no esquema e vocês, como inteligentes que são, sabem bem que a nota que vocês já têm na P1, a nota que vocês já têm na P2, e aí vai juntar, já sabe quem faz trabalho, fica tranquilo, já tem uma ideia mais ou menos, né? Mas eu não vou demorar para colocar no TOTVS, não. Assim que acabar essas apresentações de trabalho, essa semana aí, semana que vem já vai estar tudo lançadinho, com a graça de Deus. E vamos lá, o que mais vocês querem saber? Você vai estar com a gente no semestre que vem? Será? Olha, sim. Eu acho que sim, né? Uhul! Eu acho. É uma hipótese, mas eu sou daquelas que, já viu? Vamos esperar para ver? Tomara que sim. Tomara. Vocês foram um presente na minha vida, não me canso de dizer isso. Então vamos começar. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Essa minha turma, isso vai dar história. Só um instantinho. Vou abrir aqui e deixar Ô, Graça. Oi. Você também mandou pelo WhatsApp, não mandou? Mandei. O seu é individual ou é grupo? É em grupo. Beleza. É em trio. Em trio. Beleza. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês que estão aí. Só para confirmar aqui. Na semana passada, quem mais me mandou? Pode falar uma pessoa do grupo aí.
Só para a gente confirmar aqui para não ficar tudo certinho. Devo ter aqui mais ou menos uns 7, uns 8 grupos, acredito eu. Então, eu vou colocar o seu primeiro, tá, Graça? Tá bom, já estou acostumada. Espera aí. Me ajuda, Graça. A gente tem uma apresentação, não é isso? Isso, é um slide. E aí depois nós temos o plano de aula. Tá, a gente tem um slide, então deixa eu organizar aqui. Então, primeiro é o slide. É o slide. Tá. Deixa eu abrir aqui. Um instantinho só. Ah, legal. Consegui abrir aqui. Vou pedir a paciência dos grupos hoje, porque nessas aventuras aí de outros, o zap ficou assim, esticadinho lá embaixo. Tá aqui. O seu já estava na pasta, não tinha nem por que tá mexendo aqui de novo. Ela. Agora volta aqui no Zoom e compartilha. Vamos lá, Graça. Ô, Graça, vamos confirmar aí o seu grupo comigo, rapidinho? Peraí. Eu sei que já está aqui, são só 3 mesmo, né? Isso. Tá dando para me ouvir bem? Bem, bem mesmo. Então é a Graça, a Ana Paula dos Santos e a Tati Soares. Tatiana Soares. Beleza. Semana passada apresentaram a Célia com a Príscila e a Conceição. Com mais quem, Conceição? Glauci, Alexandra, Alice e Igor. Perfeito, não esqueci ninguém não, estou só confirmando, beleza. Então vamos abrir aqui, ó. E Graça, você está vendo o seu slide aqui? Isso. Então, puder, você pode. Isso, aí vocês fiquem à vontade, como que a gente pode fazer? Só deixa ativado o microfone de quem vai apresentar o trabalho agora, os outros desativem. E aí, ao final eu comento, falo com vocês, dou as minhas opiniões, tá bom assim? Tá bom. Então, pode começar. Tá bom. Essa aula, Adriana, seria apresentada para a turma de pré-2, né? E aí a professora entraria em sala, faria todo aquele movimento da rotina dela e depois ela colocaria a turma na rodinha para apresentar os poliminóis. E aí o que nós pensamos? Criamos uma história fictícia para apresentar os poliminóis para os pequenos do pré-2. Então vamos lá. Você pode passar o slide, por favor? A história fictícia dos poliminóis. Pode passar. Família Poliminóis. Poli era o pai de 5 filhos. Eles pertenciam à família Minó. Uma família bem diferente. Cada um tinha sua cor. A única coisa parecida era o corpo formado por quadrados iguais. Conforme iam crescendo, o número de quadrados aumentava. Todos sempre bem juntinhos um no outro. O senhor Poliminóis tinha muito cuidado com eles, afinal, eram pequenos. O filho menor era chamado de monominó. Ele tinha apenas um quadrado. O filho do minó era formado por 2 quadrados. Triminó, o filho formado por 3 quadrados. E tetraminó,
com 4 quadrados, seguido de pentaminó com 5 quadrados. Era uma família muito unida e amorosa. Quando se juntavam para brincar, era muito divertido, pois podiam formar muitas coisas, animais, quebra-cabeças, etc. O mundo dos poliminóis é encantador e colorido. É tanto amor que até se multiplicam. Fim. Aí, o que acontece, né? A gente apresentaria essa história e junto, ao apresentar a história, a gente levaria, né, a figura como a gente a representou, cada um com uma cor, e aí apresentaria, e no final aí que a gente encerrou, são as figuras que nós... Não, voltando, do elefante, avestruz e o barco, fomos... o elefante fui eu, a Ana Paula fez avestruz e a Tatiana o barco, a gente resolveu colocar aí, né, que era uma forma de dar mais uma... para apresentar. E aí o que acontece? A gente ia apresentar a história do poliminóis para eles, né, apresentando as gravuras, e trabalhar a figura geométrica do quadrado, né? Porque aí a gente ia explicar para eles, né, que pegando um quadrado para mostrar o monominó, que ele é formado por um quadrado, todos eles são formados por quadrados, que os quadrados têm 4 lados iguais, e a gente explicaria. E aí a gente desenvolveria... Primeiro, depois que contasse a história, né, a gente perguntaria se eles tivessem na sala alguma coisa parecida ao formato de um quadrado, ia buscar o que eles acharam da história, né? E aí, em seguida, a gente daria para eles uma atividade, você pode passar, por favor? Uma atividade para trabalhar o quadrado. Isso, como é um plano diário, né, de um dia só, a gente resolveu trabalhar só o quadrado para fixar bem a figura geométrica do quadrado. E aí a gente trabalharia essa figura e a coordenação motora fina, que eles teriam que cobrir com um palito de fósforo esses pontilhados. E depois eles pintariam por dentro. Aí cada um escolher a cor, né, que quisesse. Aí você pode passar adiante, a gente tem atividade sendo desenvolvida. Aí a Manu, né, ela tem 5 anos, e aí a gente colocou a Manu fazendo as atividades, a atividade que a gente está proporcionando a eles, que seria o quadrado. Aí você pode passar. Agora tem o plano de aula. Então vamos colocar tudo e depois eu falo. Pode ser assim? Pode ser. A gente também, Adriana, ao criar essa história, aí tem outros campos que a gente pode trabalhar também, né? Porque quando você trabalha quantidade, você trabalha cores, mas aí quando eu falo da família, que é a família é diferente, eu posso puxar, né, o assunto família, o eu, né, o respeito, porque aí são as diferenças. Eu também posso trabalhar a união, né? São vários assuntos que eu posso abordar. A cooperação, que quando eles se juntam, eles formam outras gravuras, né, que a gente colocou no final. Pode passar o... Essa ideia do trazer para as outras disciplinas é muito interessante. Você falou tudo. Quando vocês propõem uma historinha tão bacana quanto essa, né, que é para... Claro que a gente sabe que uma criança novinha, ela não vai guardar todos os nomes. E nem a gente quer que isso seja uma obrigação. Mas, a partir do momento que você fala de família, né? Bom, a família dos poliminóis é formada por esse e aquele outro. E a sua família, né? Quais são as pessoas que convivem com você? Como é a sua família? E aí a gente entra num tema também muito interessante, que é o respeito, né? O respeito ao próximo, o respeito pela família de cada um. Enfim, aí dá um mar de possibilidades que a gente sabe, né? Sim, quando a gente pensou, a gente queria apresentar de uma forma lúdica, né? Porque na hora que você vai contar a história, você apresenta as gravuras e você também pode levar os desenhos até para ele montar. E pode acontecer isso no decorrer da semana e mais adiante. E você, com essa mesma história, você pode abordar outros campos de experiência. É verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente pensou por um dia, mas que a gente observou que dá para você explorar em outros momentos. Perfeito, perfeito. Isso aí mesmo. Vou passar aqui e depois eu comento de uma forma geral para que a gente não
Deixa eu entrar aqui na área de trabalho. Ah, esse aqui, né, Graça? Tem umas criancinhas. Isso, isso. Você tá vendo, não? Não. Tá, então peraí. Agora vai. Esse. Agora Agora eu Olha só. vou descrever o nosso plano, Adriana. Oi, Ana Paula, vamos que vamos. Plano de aula, né, sobre poliminóis. Sim. Os objetivos: geral, possibilitar os alunos a oportunidade de conhecer o conceito de poliminóis e executar as atividades com interesse, atenção e que ocorra assimilação e aprendizagem. Aí, objetivos específicos: conhecer, diferenciar e explorar os poliminóis. No caso, monominó, dominó, triminó, tetraminó e pentaminó, que foi até onde a gente descreveu na história. Reconhecer e nomear formas geométricas simples, no caso, quadrado, que a gente trabalhou. Desenvolver a concentração, percepção visual e coordenação motora fina. Aí, conteúdos: poliminóis, monominó, dominó, triminó, tetraminó e pentaminó. E a forma geométrica quadrado. Método ou estratégia: na rodinha, através de uma conversa informal, serão apresentados os poliminóis, através de uma história fictícia, família poliminóis. Será trabalhada a coordenação motora fina, através da construção de poliminóis com palitos de fósforo, comparar os objetos da sala com a forma dos poliminóis e logo após será realizada a pintura no interior da figura. Aí os recursos didáticos que a gente usou, né, que seria usado na sala: folha branca de ofício, cola, palitos de fósforo, lápis de cor, giz de cera e objetos concretos da sala de aula, como um piso, né? A gente mostrar que o piso ele é quadrado, aí explicar o quadrado, a figura geométrica, e juntando os dois, a gente pegava um lapisinho de cor, um gizinho de cera, pintava os dois juntinhos, a gente explicava, o dominó, assim por diante, né? Ou outras figuras dentro da sala que nos possibilitasse essa ligação. Aí, avaliação. A avaliação será contínua, através da observação diária da criança e seu dinamismo nas atividades. E aí a gente botou, no final, uma observação. No plano de aula foi trabalhado o campo de experiência, traço, sonho